Pronto. Então, vamos começar. Hoje nós vamos começar o último capítulo da quarta sessão, a sessão central do livro de Apocalipse. Essa sessão, né, é a sessão mais importante, sim, bem fundamental, e ele mostra o porquê do mundo perseguir a igreja, por causa da guerra espiritual que existe. Então, as três primeiras sessões mostram como a igreja está pregando o evangelho, o relacionamento da igreja com o mundo perseguindo a igreja pregando o evangelho, testemunhando. Lembrem-se de figuras e símbolos que são apresentados. As duas testemunhas do capítulo 11, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, né, são figuras dessa pregação, desse testemunho. Bom, precisamos nos lembrar, certo, que o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele foi escrito inicialmente, né, sempre lembrando isso, nós precisamos ter isso bem em mente. O livro do Apocalipse foi escrito para os cristãos do primeiro século, isso de forma especial. E tinha que fazer sentido para eles, né? O Apocalipse não foi escrito apenas para a última geração de cristãos antes da vinda de Cristo, não. O Apocalipse foi escrito para a igreja como um todo, desde o primeiro século. E ele foi dirigido principalmente, né, inicialmente, para aqueles irmãos. Então, tinha que falar para eles assim como fala para nós, né? Já falamos isso em várias oportunidades, e isso a gente tem que estar sempre com isso em mente. Tinha que fazer sentido para eles, faz sentido para nós. Um livro que tem um propósito. O propósito é mostrar que Cristo governa a história, que haverá perseguição para a igreja, que a igreja precisa testemunhar e que a igreja será vitoriosa porque Cristo já venceu lá na cruz do Calvário, quando ele esmagou a cabeça da serpente, e a sua vitória final será consumada, né, na sua segunda vinda, na destruição do mundo, no juízo final e no estabelecimento do estado eterno. Né? E, inclusive, tudo isso vai ser visto hoje, nesse capítulo 14. Ok? Pronto. Nós sabemos que o Apocalipse foi escrito num padrão de 7. Certo? São 7 sessões. A primeira sessão vai do capítulo de 1 a 3, e é interessante que essas 7 sessões sempre sempre vai falar sobre 7 coisas. Então, sessão de 1 a 3, nós temos as 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, que são os 7 candelabros. A sessão 2, de 4 a 7, nós temos os 7 selos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. E essa quarta sessão aqui, mais especificamente aqui no capítulo 14, nós vamos ver 7 vozes que apregoam as razões da vitória da igreja e as punições destinadas aos que foram marcados com a marca da besta. Sempre lembrando essa questão da besta. Na aula passada, nós vimos a apresentação das duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Vimos que a besta que emerge do mar é a estrutura, né, governamental, estrutura política, econômica, jurídica, militar, essa estrutura que persegue a igreja. Então, sempre que uma estrutura governamental persegue a igreja de qualquer forma que seja, é a primeira besta que está atuando. E o anticristo, quando chegar, será o principal agente dessa besta.
Lembrando, o espírito do anticristo já está presente no mundo desde sempre, né? Sempre houve perseguição à igreja, nós mostramos isso na aula passada. A segunda besta é o aspecto imaterial, é o aspecto ideológico, todo padrão ideológico, filosófico, religioso, que é anticristão. Parece ser uma coisa inocente, parece ser uma coisa boa, parece ser uma coisa inofensiva, porém, por trás está o dragão. Foi a figura que João utilizou, que João viu, né? A segunda besta semelhante a um cordeiro, mas que falava como o dragão, ou seja, a sua essência é uma essência maligna. Então, essa estrutura filosófica, ideológica, religiosa que se coloca contra o cristianismo é a segunda besta funcionando, atuando. Da mesma forma, ela está atuando desde a antiguidade. Ela não surgirá no futuro, ela já está presente. E esteve presente na época de Jesus, esteve presente na época de João, durante toda a história da igreja, está presente hoje e estará presente também no futuro. Aí nós falamos sobre a marca da besta, que não é absolutamente nada material ou físico. Não é código de barra, não é o Pix, pode fazer o Pix sem problema, viu? O Pix não é a marca da besta, como alguns têm dito por aí. Não é cartão de crédito, não é um chip que vai colocar na mão, nem na testa, não. A marca da besta é o compromisso com o dragão, é o compromisso com a estrutura pecaminosa, é o compromisso com o pecado, é o compromisso com o anticristianismo. Isso é a marca da besta. Também nós vimos já aqui, em ocasiões passadas, que todas as pessoas têm uma marca. Ou tem a marca da besta, ou tem a marca do cordeiro. Quem não tem quem não tem o selo do cordeiro, tem a marca da besta. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a ler o capítulo 14, que ele começa falando dos 144 mil selados, que obviamente é a Igreja de Cristo, como nós já vimos lá no capítulo 7. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Os 144 mil, apenas o versículo 1, inicialmente. Aqui nós temos uma cena celestial. Nós temos o Cordeiro, que estava em pé sobre o Monte Sião. Esse Monte Sião aqui é um símbolo, né? Um símbolo do céu. É um símbolo celestial. E com ele, 144 mil selados, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Conforme eu disse, todas as pessoas têm uma marca. Ou tem a marca da besta, que é o compromisso com o mundanismo, o compromisso com o dragão, ou tem a marca do cordeiro, que é justamente o compromisso com Cristo. Essa visão aqui de João, vendo a igreja no céu, trazia um grande alento para a igreja do primeiro século que estava sendo perseguida. Uma igreja brutalmente perseguida, uma igreja violentamente perseguida, perdendo seus bens, sendo lançada às feras, sendo crucificado, sendo decapitados, mas aí João mostra o quê? Mostra a igreja nos céus, em
comunhão com o Cordeiro. Ou seja, isso então trazia uma nova perspectiva para a igreja. Trouxe uma nova perspectiva para a igreja naquele tempo e deve trazer uma nova perspectiva para nós hoje. A igreja será vitoriosa. A igreja será vitoriosa. Os 144 mil foram apresentados lá no capítulo 7, na terra, sendo perseguidos e tal, e aqui os 144 mil estão no céu. Estão no céu gozando da presença do Senhor. Então, é uma coisa que traz alento, é uma coisa que traz esperanças. Eu posso enfrentar qualquer coisa, eu vou para o céu. Eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sei qual é o meu destino. Eu posso enfrentar qualquer coisa, até a morte. Se eu morrer, já sei para onde eu vou. A morte não traz mais medo. É por isso que lá o autor de Hebreus diz que Jesus venceu aquele que, pelo poder da morte, né, mantinha as pessoas presas, porque as pessoas tinham medo da morte. Mas, com Cristo, nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, porque sabemos para onde vamos. O pós-mortem não é algo, não é um desconhecido. A gente não fica apavorado porque não sabe o que vai acontecer. Não, nós já sabemos. Estaremos com Cristo, estaremos no Senhor, com o Senhor lá nesse Monte Sião, conforme diz aqui. E aí ele diz mais, que ele ouve a primeira voz. A primeira voz, ele diz, ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como os arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então, a primeira voz é uma voz como de muitas águas e, ao mesmo tempo, é uma voz suave como o som de harpa. Ao mesmo tempo, é estrondoso, é uma voz poderosa, é uma voz estrondosa, uma voz que enche. Quem já foi a Foz do Iguaçu tem uma ideia, ou se já foi ao visitar alguma grande catarata, alguma grande cachoeira, sabe como é que é o som daquela cachoeira caindo, daquelas águas caindo, como é um som estrondoso. E, ao mesmo tempo, é suave e delicado como o som de harpa. Ele tem essas duas características. E aqui diz que eles cantavam um cântico novo. Cantavam um cântico novo e que ninguém sabe, ninguém pode aprender. Vejam, diante de quem eles estão cantando esse cântico novo. Estão cantando diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos 24 anciãos. E ninguém sabia desse cântico a não ser a igreja. Por quê? E ele explica. Porque eles haviam sido comprados. A igreja foi comprada. A igreja foi redimida. Só a igreja experimentou e experimenta o perdão dos pecados. E é exatamente isso que eles estão cantando. Eles estão louvando
a Deus e ao Cordeiro, porque eles foram redimidos. Os anjos não sabem esse cântico porque os anjos não conhecem a redenção. Não existe redenção para os anjos. Os anjos que pecaram se tornaram demônios. Não há possibilidade de redenção para anjos. Apenas para os seres humanos. Vejam só que privilégio Deus nos deu. A igreja é o único povo, são os únicos seres que experimentaram uma coisa única e gloriosa, que é a redenção, a remissão dos pecados. Então, é por isso que eles explodem nesse louvor, que é, ao mesmo tempo, sublime e estrondoso. E aí, depois, ele fala sobre essa igreja, que a igreja lá no céu está totalmente purificada pelo sangue de Cristo. Não há mais possibilidade de pecado no céu. E aí ele vai falar aqui, quem são esses que estão cantando? Quem são esses que compõem a igreja? Quem são esses 144 mil que, claro, esse é um número simbólico, não significa que a igreja que está nos céus, apenas 144 mil de toda a humanidade vai ser salva. Não, absolutamente, né? 144 mil é um número simbólico. 144 mil, você alcança 144 mil, multiplicando 12 vezes 12, lembrando, 12 apóstolos, 12 patriarcas do Antigo Testamento, né? Implicando em que há salvos, tanto aqueles que estavam no Antigo Testamento, como os salvos estão a partir do Novo Testamento. Há salvos que são da linhagem de Israel, são judeus que se convertem, e há salvos entre todos os outros povos, certo? 144. Multiplica por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10, que é um número da completude, multiplicado, 10 à terceira potência, 3 é o número da Trindade. Então, é um número simbólico, significando toda a igreja, que abarca crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Desde a revelação de Deus lá na Antiguidade até hoje, Deus vem salvando, e vem salvando da mesma forma, através da fé. No passado, aqueles que tinham fé no Messias que viria. No presente, a fé no Messias que já veio e já consumou a obra da redenção, morrendo na cruz e ali esmagando a cabeça da serpente. Aí ele diz, no versículo 4, estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Ou seja, está mostrando aí a total purificação da igreja. Não devemos tomar esse versículo 4 como que se esses 144 mil são 144 mil supercrentes que nunca se casaram, que se mantiveram castos, etc. Isso é apenas símbolo. A castidade sempre foi, na antiguidade, um símbolo de pureza. Então, aqui não se trata de supercrentes em comparação com os outros crentes. Não, é toda a igreja. Esses 144 mil é a igreja que está aqui, simbolicamente demonstrada como tendo sido purificada pelo sangue de Cristo. Então, lembrados lá em capítulos anteriores que
aqueles lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. É exatamente a mesma figura aqui, com outro símbolo, ou seja, purificação. A igreja nos céus estará totalmente purificada. E aí ele fala aqui que a igreja, né, foi comprada dentre os homens, dentre a humanidade, e foram ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. As primícias eram os primeiros frutos da colheita que eram colhidos e eram ofertados a Deus, como um símbolo de que toda a colheita pertencia a Deus e num reconhecimento de que a colheita que viria seria um provimento de Deus, uma bênção de Deus para o sustento da nação. Então, aqui também tem essa ideia da primícia, ou seja, os primeiros frutos. A igreja são as primícias da humanidade. A igreja, então, são as primícias da humanidade. Foi separada por Deus para Ele mesmo, para o louvor da sua glória, certo? E aqui, mais uma vez, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados, ou seja, mais uma figura, mais um símbolo da purificação que Deus realiza na sua igreja. Então, versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, mais uma vez, nós temos um símbolo, uma figura. Por quê? Porque não foi aos anjos que foi dada a incumbência de pregar o evangelho. A incumbência de pregar o evangelho foi dada à igreja. Então, obviamente, aqui esse anjo é um símbolo da pregação do evangelho. E vejam aqui que o evangelho, ele tem uma dupla face. Ele tem uma dupla face. Certo? Por quê? Ele diz assim, o evangelho, nós sabemos, ele traz salvação, ele anuncia salvação. Essa é uma face do evangelho. Anuncia a salvação. E Deus estabeleceu o evangelho, como a pregação do evangelho, como a forma como os eleitos vão ser manifestados. Deus fala prioritariamente à humanidade através do evangelho, através da sua palavra, através da Bíblia. Essa é a forma ordinária de Deus se manifestar aos homens, através da pregação do evangelho. Daí porque nós precisamos pregar. Daí porque tantas e tantas vezes o Apocalipse fala acerca da pregação do evangelho. O primeiro cavaleiro que sai, lá no capítulo 6, do primeiro selo que é rompido, do livro que o Cordeiro toma das mãos do Pai, no capítulo 5, e no capítulo 6 ele começa a abrir os selos. O primeiro selo é rompido, sai o quê? Cavaleiro branco, que é o cavaleiro que simboliza a pregação do evangelho. É por isso que o diabo está preso para não enganar as nações, ou seja, para que ele não consiga impedir que o evangelho seja proclamado. Então, a proclamação
proclamação do evangelho é absolutamente essencial e é uma obrigação de cada um de nós, né? Testemunhar de Cristo, testemunhar do que Cristo fez em sua vida. Então, primeiro nós temos essa face, a face gloriosa do evangelho, a face que traz salvação. Mas também existe outra face, que é justamente o que ele diz aqui: temam a Deus e glorificam-no, porque chegou a hora do seu juízo. A segunda face do evangelho é proclamar que aqueles que não tiverem um novo nascimento, aqueles que não se arrependerem de seus pecados e não exercerem fé no Cordeiro como Messias, estão absolutamente condenados, vão sofrer o juízo de Deus. E vão sofrer o juízo de Deus não somente no futuro, mas já agora. Já agora. Todas as catástrofes, todos os desastres, todas essas coisas que acontecem no mundo são juízos parciais de Deus, são as trombetas que nós já vimos, que avisando para as pessoas se arrependerem. E as pessoas não se arrependem. E as pessoas não se arrependem. E então vão sofrer o derramar da taça, que será visto no próximo domingo, os capítulos 15 e 16. Ok? Então, essas duas faces. Tem uma face gloriosa, mas tem uma face tenebrosa. Como foi lembrado por Cláudio na aula passada, ou foi numa aula anterior, não me recordo exatamente, é o cheiro de vida para uns e o cheiro de morte para outros. Porque a única divisão que existe entre a humanidade, entre os homens, entre as pessoas, é aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. E essa divisão, ela perdurará pela eternidade. Todas as outras divisões, rico e pobre, questão de cor da pele, se tem mais melanina ou menos melanina na pele, se é do primeiro mundo ou se é do terceiro mundo, todas essas divisões se acabam na morte, mas a divisão entre salvos e não salvos, ela perdura pela eternidade. A outra voz, a partir do versículo 8, diz: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a Babilônia. Ó, aqui é a Babilônia caindo, né? Eu botei esse nome, a Babilônia caindo, para evocar isso. A Babilônia ainda nem foi apresentada, né? E aqui já está dizendo que a Babilônia caiu. Isso aqui é o quê? O que é que significa? É o que é chamado de passado profético. Uma coisa que acontecerá no futuro, tão certo que vai acontecer, que já é proclamado como se já tivesse acontecido. A Babilônia vai cair com certeza. E o que é a Babilônia? Nós ainda não sabemos. Ela ainda será apresentada nos capítulos posteriores, mas ele já adianta, né? Olha, a Babilônia já caiu. Tão certa é a sua queda que ela já é anunciada como tendo caído. No entanto, veja só, nós podemos ter um vislumbre do que significa a Babilônia. Ele diz aqui que a Babilônia fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então, nós já podemos evocar que essa Babilônia, ela
diz respeito à sedução que o diabo promove através dos prazeres. Prazeres de de toda forma, de toda natureza. Os prazeres que embotam o espírito das pessoas e que, na busca pelo prazer, eles acabam rejeitando a Cristo, rejeitando a mensagem do Evangelho. Porque se existe uma coisa que o Evangelho se coloca contra, é contra determinados tipos de prazeres. Prazeres pecaminosos são condenados. Um deles é a prostituição, por exemplo. E então, quem gosta desse tipo de coisa, obviamente, rejeita o cristianismo, rejeita a mensagem do Evangelho. Está bebendo do vinho de Babilônia. Então, essa sedução pelo prazer é Babilônia. Está, então, prefigurado na cidade de Babilônia, que era uma cidade extremamente devassa, né, conforme nós sabemos pelas lições da história. Rubens, vale a pena lembrar também do capítulo 11, quando o autor ele escreve sobre os moradores da grande cidade que comemoravam e trocavam presentes. Então, assim, simbolizando, até os comentaristas falam, quem eram as grandes cidades? Egito e Babilônia. Então, os representantes de quem queria fazer a sua morada na terra, os representantes da grande cidade, que contrastavam com os moradores da cidade santa. Isso aí está lá no capítulo 11, eu acho que é importante tomar nota. Isso, exatamente. Sempre lembrando, essas coisas sempre vão ter relação com o que nós vimos em lições passadas. Por quê? Porque a história está sendo recontada, né? Cada ciclo conta toda a história sob um determinado aspecto, sob um determinado ângulo, referente à história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Exatamente isso, por isso nós temos sempre a evocação de elementos passados que nós já vimos. Ok? Muito bem, excelente. E aí, nós temos a quarta voz, a partir do versículo 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A quarta voz é uma voz de alerta. Mais uma vez, assim como nós vimos em lições passadas, das sessões passadas, há sempre um alerta. Deus está alertando. Arrependa-se. Arrependa-se. Babilônia, tão certa a sua queda que já é anunciado como tendo caído. Então, Babilônia vai cair. Esses prazeres todos aos quais você se entrega serão eliminados. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa da mão, também beberá do vinho do furor de Deus. Ou seja, está dizendo, arrependam-se. Se vocês tiverem compromisso com esse mundo, com essas estruturas pecaminosas,
com essas estruturas diabólicas, vocês padecerão o castigo eterno. Aqui nós temos claramente nesse trecho mostrando que uma doutrina muito simpática, eu tenho até que admitir, uma doutrina simpática que diz, que fala do aniquilamento dos ímpios. Não, os ímpios não vão sofrer, não. Deus, assim, é muita injustiça de Deus, é muita crueldade, Deus é amor e tal, não sei o quê. Não, os ímpios simplesmente vão sumir. Morreu, pronto, acabou-se. Essa é a punição deles. Mas não é isso que a Bíblia fala. Esse é o problema. A Bíblia fala de um tormento com enxofre na presença dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça do tormento das pessoas sobe para todo o sempre. Então, não existe essa conversa de aniquilamento, de aniquilação dos ímpios. Não, os ímpios vão sofrer, é o que está escrito aqui, é o que está dito. Outra coisa, também não existe essa questão de dizer que não, vai ser assim, passa um período aqui no purgatório e depois que purgar os pecados, limpar os pecados, vai para o céu. Não é isso que está explicitado na Bíblia. Não é isso que está explicitado na palavra. Também não é, como dizem alguns, que não, é assim, de acordo com o nível de pecado, a pessoa, então, passa uma temporada no inferno e depois que purgar os pecados, ele vai para o céu. Também não é dito que é isso aqui, porque ele diz que é para todo o sempre. E mais, todos os que adoram a besta, a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Vai ser um tormento contínuo. Como será isso? Qual a intensidade? Nós não sabemos, mas sabemos que Deus é justo e vai, obviamente, punir os pecados exatamente de acordo com o que eles merecem ser punidos. Isso aí nós temos absoluta certeza, né? Nós temos absoluta certeza sobre isso. E aí, ao contrário, ele faz um contraste, que os santos, aqueles que perseveram em obedecer os mandamentos de Deus, que indica o Antigo Testamento, e permanecem fiéis a Jesus, indicando o Novo Testamento, ou seja, pessoas salvas tanto na dispensação do Antigo Testamento quanto na dispensação do Novo Testamento, a igreja como um todo, a igreja desde a antiguidade até a volta de Jesus, esses estarão preservados ao lado de Jesus, lembrando o início do capítulo lá, que está lá no Monte de Sião, ok? Rubens? Sim? Também já faz lembrar aqui que todas essas doutrinas que dizem que haverá um perdão geral, né? Que isso. É o universalismo. Os universalismos. Ou você vai sofrer um pouquinho e aí você não vai para a recuperação, não é reprovado. Ou então não haverá sofrimento para os ímpios, eles serão aniquilados. Todos eles são obra da segunda besta. Exatamente, a segunda besta. Do mundo, né? Exatamente. São doutrinas geradas pela segunda besta. E a igreja não está imune. Se não vigiar, ela abraça, né? Exatamente. Como tem muita gente que tem abraçado, né? Esse tipo de coisa. Porque parece ser tão, né? Parece ser tão piedoso você não desejar que que os ímpios sofram. É tão piedoso. Mas é o que a palavra diz. Não é questão de eu querer ou deixar de querer. É dizer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia deixa
absolutamente patente. E interessante é que se usa a própria Bíblia, né? Deus é amor, ele não pode fazer isso com todo mundo. Só que Deus é amor e justiça. Exatamente. Então, as duas coisas estão unidas. Então, veja, usa-se a Bíblia para fazer uma doutrina falsa, só que a interpretação é distorcida, né? Então, tem que tomar cuidado com a sã doutrina, que é o que os apóstolos falavam tanto, né? Exatamente, exatamente. Preservar a sã doutrina. E aí nós temos uma nova voz, certo? A quinta voz que diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Vejam que contraste. Primeiro, a quarta voz fala do tormento dos ímpios. Haverá tormento para os ímpios. E para a igreja, descanso e gozo eterno. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. E, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, vejam, não somente teremos descanso e gozo eterno, como haverá também galardão para aqueles que tiveram compromisso com Jesus. Aqueles que foram selados na testa com o selo do Cordeiro, que ele falou aqui nessa passagem. Então, ele está sempre fazendo esse confronto entre a igreja, a situação final da igreja e a situação final dos ímpios. Os ímpios, agora, nesse mundo, perseguem a igreja, têm poder, estão sob o comando da besta. No entanto, o que é que isso significa em relação à eternidade? O que é que isso significa em relação à eternidade? Nós vamos passar uma eternidade de bem-aventurança ao lado de Cristo. E mais, as suas obras os seguirão, ou seja, haverá galardão. Aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus está sendo contabilizado, está sendo contado. Essas obras nos seguirão para galardão. Então, vejam que, de um lado, ele mostra, mais uma vez, lembrando lá, aquele anjo que sai proclamando pelo mundo o evangelho, mostra que existe uma face gloriosa e uma face tenebrosa. Ele mostra a face tenebrosa, que é a condenação dos ímpios, e ele agora mostra a face gloriosa para a igreja, que é descanso e gozo eterno e galardão. Isso, meus irmãos, para quem estava passando por uma perseguição, era algo que trazia, né, um alento enorme. Imagine você quando você está numa situação assim de angústia e você recebe uma boa notícia. Parece que você recebe um jato de refrescância, aquilo é tirado um peso do seu coração. É exatamente isso que João quer passar para a igreja do seu tempo, quer passar para nós. Nós tenhamos este grande alívio. Vamos ter descanso e gozo eterno. E aí Deus ainda é mais misericordioso ainda, que ainda nos vai recompensar. Veja quão Deus é glorioso e maravilhoso para nós, né? E aí, ele, terminado isso, as duas próximas vozes, a sexta e a sétima, vão falar sobre o fim do mundo, nas figuras da ceifa e da vindima. A ceifa
é a vinda de Jesus. Quando ele vem, ele vai arrebatar a sua igreja para um encontro com o Senhor nos ares. Agora, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer, esse arrebatamento aqui não tem absolutamente nada a ver com esse arrebatamento popular que é falado por aí, dos livros ou dos filmes deixados para trás, dos livros aí de Tim LaHaye, que tem uma visão dispensacionalista, um arrebatamento secreto, e não tem nada a ver com isso. Nós vamos ver aqui com muita clareza que não tem absolutamente nada de arrebatamento secreto. Presta atenção. Versículo 14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, a sexta voz, àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Onde é que nós vemos essa figura da ceifa? Não é? Onde é que nós vemos essa figura da ceifa? Lá em Mateus, capítulo 13, ele fala sobre a ceifa, que é justamente a parábola do semeador, certo? E então, ele diz que ele vai fazer a ceifa no final dos tempos, certo? Vai pegar o trigo e vai guardar no celeiro, e o joio vai queimar, certo? Então, aqui tem essa ideia já da ceifa como sendo o fim do mundo. Como, então, se dará esse arrebatamento? Como é que vai ser? Vamos ver algumas passagens, certo? Paralelas, e aí nós vamos descobrir como se dará esse arrebatamento. Mateus, capítulo 24, versículo 27, depois nós pulamos para o versículo 30 a 31, depois para o 36 e o 42. Vejam só. Ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, vejam que quando acontece um relâmpago, a gente vê, né? O relâmpago não é secreto, a gente vê. Se for à noite, então, é que dá aquele clarão e todo mundo vê. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 2 mulheres estarão trabalhando, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Isso aqui é o arrebatamento, certo? Concorda comigo? Mas
O arrebatamento ocorre antes ou depois da vinda de Cristo? É depois, né? Versículo 24, 27, fala de relâmpago. Capítulo 30 e 31 fala de aparecer sinal no céu, todas as nações levantarão, os anjos saem com grande trombeta e tal. Não tem absolutamente nada que lembre alguma coisa secreta, que ninguém vê, que ninguém sabe. Eu estou aqui no quarto, saio, aí procuro minha mulher, ela não está. Cadê? Não sei, não vi. Não. Aqui está dizendo que o arrebatamento se dará depois do sinal que aparece no céu, das trombetas, da grande voz. Não é isso? Então, eu não sei por que o pessoal, né, dispensacionalista faz uma inversão aí, coloca um arrebatamento secreto que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu, antes da vinda de Cristo visível. Não. O texto está dizendo que todo mundo vai ver, inclusive diz que todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e só depois é que acontece o arrebatamento. Está claro aqui no texto de Mateus, né? Não sei quantos de vocês já tinham parado para ver esse negócio. 1 Tessalonicenses diz também a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, do versículo 15 ao 17, diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, o que é que nós temos? Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E depois é que vai ter arrebatamento. Mas como é que o pessoal ressuscita? Veja só. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus. Então, vejam que não tem absolutamente nada de secreto aí, né? Vem a voz poderosíssima do arcanjo, vem a trombeta ressoando, aí o próprio Senhor descerá dos céus. Quando Cristo estiver descendo dos céus, ainda nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, então vejam a sequência. Arrebatamento é depois que todo mundo está vendo Jesus nos céus. Não tem absolutamente nada de volta secreta, porque, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo, ressoada por trombeta de Deus, não tem absolutamente nada de volta secreta. Está muito claro no texto. Diga, Elias. Nem esse arrebatamento, esse último texto que você citou, você acabou de citar, que fala de um arrebatamento, essa palavra, ela, na verdade, a tradução correta é a parúzia. Que eu vou falar sobre isso. Pronto. Eu vou falar sobre isso. É completamente diferente. Eu vou falar sobre isso. E aqui, né, é um texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, certo? Que o anjo sai, brada em alta voz e tal e tal. Então, veja, o que é esse encontro com o Senhor nos ares, essa palavra arrebatar aqui? No grego, existe uma palavra chamada parousia. É um termo administrativo, certo? É um termo administrativo, que significa dizer qual é o contexto dessa palavra. É o seguinte: vocês sabem que o Império Romano era muito grande, muitas províncias, né? Algumas colônias e tal e tal. Havia procuradores, havia governadores, havia funcionários que
governavam aqueles territórios. E, obviamente, todo mundo sabe, e os romanos também sabiam, que o poder corrompe. E, para evitar esse tipo de coisa, o que é que eles faziam? Havia visitas de emissários do imperador que iam para as províncias, as cidades, para verificar como estava o andamento da administração. Então, como é que a coisa funcionava? Funcionava assim. A comitiva do emissário do imperador vinha. Antes de chegar à cidade, ele mandava um arauto, um batedor, uma pessoa para... Aí ele ia com uma trombeta, tocava aquela trombeta, avisando que estava vindo ali o emissário do imperador. Ao ouvir o som da trombeta, que tinha um toque específico, quem já foi militar sabe que a corneta existem vários toques de corneta, cada toque é um determinado comando, né? O comando de avançar, o comando de sustentar o terreno, o comando de recuar, o comando de flanquear o inimigo. Existem vários toques, e então havia esse toque específico que anunciava a vinda desse emissário do imperador. Quando os funcionários, principalmente os altos funcionários da administração, ouviam o toque daquela trombeta, eles deviam deixar o que estavam fazendo e, de imediato, sair da cidade, encontrar-se com o dignitário, o emissário do imperador, na estrada, e eles integravam a comitiva do emissário e entravam junto com o emissário do imperador na cidade, e aí, então, o emissário do imperador iria fazer a vistoria que tinha que fazer. Essa é a palavra que é utilizada aqui. Então, o Senhor está vindo com os anjos e a igreja triunfante, aqueles que já haviam morrido, e está vindo. Ele está vindo. Aí, então, toca a trombeta, os mortos ressuscitam, ou seja, aqueles que estão vindo, as almas daqueles que estão vindo, passam a ter o corpo glorificado, e os que estão vivos são transformados e vão ao encontro do Senhor nos ares, e vêm com o Senhor, e aí estabelece-se o juízo final, e após o juízo final, o estado eterno. Então, vejam vocês, meus irmãos, que aqui não existe nem 7 anos de intervalo entre uma volta secreta e uma terceira volta visível, não existe nada disso. Está aqui muito claro nesses textos, são 3 textos, e existem outros que falam sobre isso. Não existe também intervalo para um reino de 1000 anos, também não está aqui, não tem nos textos, não tem nenhum outro texto, a não ser no capítulo 20, que aí nós vamos ver o que é que isso significa. Então, vejam vocês como se dará. Vai haver os sinais, Jesus vai aparecer, todos vão ver, e então é que ocorre essa transformação, o arrebatamento, que é o encontro com o Senhor e a vinda para estabelecer o juízo final e o estado eterno, ok? Então, vejam que aqui ele já fala sobre, mais uma vez, pela 4ª vez, ele está falando sobre juízo final e destruição do mundo. Haja mundo para ser destruído, né? Se a gente for fazer uma leitura linear e literal de Apocalipse. A melhor leitura é essa que nós estamos apresentando, que é essa leitura cíclica. Vejam vocês como sempre as coisas estão voltando. E ele está sempre, agora,
dilatando o seu escopo, né? Muito bem. E aí, a sétima voz, que é a punição dos ímpios, que ele fala aqui a partir do versículo 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz. Sétima voz. Àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira na terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, a vindima é a figura da punição eterna dos ímpios. Se a ceifa é o chamamento da igreja para estar com o Senhor, a vindima é a punição dos perdidos. Essa figura do lagar, aqui nós estamos vendo, né, como é que era feito. Hoje não se usa mais, só quando é vinho artesanal é que ainda se usa esse tipo de esmagamento de uvas, mas antigamente era assim, botava o lagar, é um tanque, né? É um tanque, se coloca as uvas e o pessoal fica pisando nas uvas, esmagando a uva, e aí tem o sumo da uva corre para os tonéis, né, que são colocados num determinado lugar. Então, vejam aí, ele, com a uva tinta, né, ela tem essa cor vermelha, o seu sumo tem essa cor vermelha, lembra sangue. Então, o autor faz essa imagem do lagar, das uvas sendo pisadas, e ao invés de correr sangue, de correr o sumo da uva, corre sangue. Isso aqui é mostrando justamente a punição eterna dos ímpios. Mais uma vez, ele fazendo a distinção entre aqueles que têm o selo do Cordeiro e aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que têm a marca da besta, aqueles que estão comprometidos com o mundo e com os seus pecados, vão sofrer esse esmagamento. Em outras ocasiões, ele usa outras figuras. Ele usa a figura de as estrelas caindo do céu, o céu escurecendo e tal, e nós vamos ver com muita clareza outros tipos de figuras, de imagens, de símbolos sobre a punição eterna no próximo domingo, quando nós virmos os capítulos 15 e 16, na punição eterna dos ímpios. E aí ele diz, certo, que o sangue corre na altura do freio dos cavalos. Imagine aí um cavalo, o freio do cavalo, aí pela boca do cavalo, deve ter o quê? 1,20 m, vamos colocar, né? 1,20 m, 1,30 m. Na altura de 1,30 m, 300 quilômetros. Aqui eu estou mostrando para vocês esse mapa, que mostra mais ou menos aí 300 quilômetros. A distância, veja só. Passa de Caicó, entra um pouquinho na Paraíba, quase chega em Apodi, passa de Mossoró, né? E se for por aqui, ó, passa de Areia Branca, já entra no Ceará. É como se fosse esse 1,20 m de sangue, né? Até nesse raio aqui. Obviamente, se vocês fizerem a circunferência, a coisa vai ser ainda mais dramática. Então,
a ideia que ele quer passar aqui é essa ideia do impacto, essa quantidade de sangue toda. Quantas pessoas precisariam para fornecer sangue suficiente para criar uma imagem dessa? Lembrando que o corpo humano tem, em média, de 8 litros de sangue. Uma pessoa adulta tem, em média, 8 litros de sangue. Então, é muita gente, né? Então, é isso que ele quer dizer, que ele quer mostrar, é que haverá punição para os ímpios. E isso, nós ainda estamos no tempo da graça, nós ainda estamos no tempo das duas testemunhas que estão proclamando o Evangelho, ainda estamos no tempo do cavaleiro branco pregando o Evangelho, certo? Então, nós ainda estamos no tempo que há possibilidade de arrependimento, certo? Então, que Deus nos abençoe. Na próxima aula, nós vamos ver os capítulos 15 e 16, que é talvez a menor seção, né? É a capítulo 15 e 16. E fica aqui o alerta para nós, porque a nós cumpre pregar o Evangelho, para que os eleitos, aqueles que têm o selo do Cordeiro, se manifestem. Então, muito obrigado. Vamos encerrar. Que Deus abençoe a todos.